Aqui quem fala é o engenheiro Rafael e hoje nós vamos falar sobre rastreabilidade do concreto. O que é rastreabilidade? Nada mais é do que organizar e mapear as concretagens da obra. Bom, como que pode ser feito esse tipo de mapeamento? Na NBR 12655, ela define duas maneiras. Você pode fazer uma amostragem parcial ou uma amostragem total. Essas amostragens, elas são divididas por lotes. Então, como funciona? Quando você tem uma amostragem total, você teria que pegar uma amostra de cada betoneira, por exemplo. Então, cada caminhão que chegar na obra de concreto, você tira uma amostra dele. No caso de controle de amostras parcial, você tem que limitar ou em 50 metros cúbicos de concreto ou por pavimento. A norma também tem uma questão de número mínimo de ensaios que devem ser seguidos. Qual a importância de fazer uma rastreabilidade de amostra total? Quando você faz uma rastreabilidade de amostra total, você tem controle de todas as peças que foram concretadas, qual concreto que foi usado, a idade, a resistência. Então, caso você tenha algum problema de resistência a alguma peça, você consegue identificar isso daí facilmente, rapidamente, e você consegue mandar esses resultados para o projetista estrutural e ele fará uma análise se aquela peça está de acordo com aquela resistência um pouco mais baixa ou você vai ter que fazer algum tipo de reforço ou até mesmo uma demolição da peça. Porém, é bem interessante porque assim, se você tiver numa amostra parcial, você tiver algum problema, você vai ter que fazer ensaios na obra para poder verificar onde que foi empregado esse tipo de concreto, para ver se todas as peças estão com esse tipo de concreto. Então você tem uma perda de produtividade. Então vamos supor que o concreto era para ser 25, ele foi para 23 MPa. Então terá que ser feita uma série de ensaios não destrutivos na obra primeiramente para verificar aonde que está tendo os problemas de concreto, para aí o projetista conseguir verificar em qual peça que foi constatado esses ensaios deficientes. Bom pessoal, como que funciona esse processo? O processo do mapeamento, da rastreabilidade, funciona junto com o recebimento do concreto. Então o primeiro passo, quando o caminhão chegar na obra, primeiramente você vai ter que verificar a nota fiscal, ver se a resistência que está descrita na nota, a resistência que foi solicitada, o slump e tudo mais. Verificar se esse concreto ele não está vencido, porque às vezes o caminhão acaba ficando preso no trânsito e tudo mais e acaba vencendo o prazo do concreto. Então ele já começa a criar pega e aí você tem uma deficiência na resistência do concreto na peça depois. Então isso daí é muito importante ser verificado. Aí verificando a nota fiscal estando certa tudo mais, o caminhão ele tem que bater aquele concreto. Tem uma regrinha básica que a cada mais ou menos 1 metro cúbico de concreto, você tem que ficar 1 minuto batendo o caminhão. Então, se o caminhão tem, por exemplo, veio 8 metros cúbicos de concreto, você tem que bater esse caminhão por 8 minutos. Então, você vai cronometrar a hora que terminar, para. Então, a partir da hora que o caminhão terminou de bater o concreto, deverá ser feito o ensaio de slump test, para ver o abatimento dele. Então, vai fazer o abatimento, estando tudo conforme, esse concreto pode ser lançado. Antes de fazer o lançamento, é interessante você pegar a nota fiscal, no verso dela você anota qual betoneira que é. Então se a primeira betoneira daquela laje, por exemplo, que você está concretando, você coloca lá BT01, no verso da nota que vai ficar com você. Coloca o horário que ela chegou, por exemplo, 9 horas e 42 minutos. Põe lá. É interessante também colocar a hora que ela foi liberada, por exemplo, 10 horas e 15 minutos. Então você já deixa ali especificado na nota. Tá certo? Então essa primeira parte que é o recebimento do concreto. A partir daí nós vamos começar o mapeamento. O mapeamento ele tem que ser bem simples, porém ele é muito importante. Primeiramente, eu oriento que você aqui faça um croquis. Então tira lá uma cópia do pavimento forma, um tamanho A4, não precisa ser em escala, nada, é só um croquis mesmo. Então você vai chegar lá na obra e conforme for espalhando o concreto, você vai anotando aonde que ele está indo. Como vocês podem ver nessa foto aí que tem essa rastreabilidade foi feita para vigas baldrames, né? Então, cada viga pode ver que ela tem umas cores diferentes, são betoneiras diferentes. Então, é interessante nesse mapeamento fazer uma legenda, colocar lá o número da betoneira, colocar o horário que começou a descarregar e o horário que parou.
E caso, por exemplo, numa laje ou numa viga que parou, por exemplo, na metade, você não consegue identificar certinho no croquis, é interessante você medir com a trena no local para ver mais ou menos até onde que aquele concreto está indo. Importante prestar bem atenção, no final terminando a concretagem já vai entrar o outro, então para você ver até onde mais ou menos está indo esse concreto, para ficar bem demarcado no seu rastreabilidade. Bom pessoal, mais importante que o desenho estiver todo colorido, todo bonitinho, é as informações estarem corretas e bem claras. Quando você tiver concretagem de peças como pilares, então é interessante também fazer um croquis. Faz um croquis lá com a implantação do prédio, tá certo? Pavimento tipo, por exemplo. Coloca as elevações dos pilares e você vem achurando. Por exemplo, pilar 1, 2, 3, não precisa ser a elevação certinha, só coloca os quadradinhos identificando o pilar e o número deles. Por quê? Aí você, se caso tiver uma concretagem que interrompeu no meio, você pode demarcar lá qual que é a altura, tudo mais. Ficaria um trabalho muito bem feito e muito bacana. Isso destaca bastante o profissional no mercado de trabalho também. Bom, pessoal, depois que a concretagem ocorreu, terminou tudo mais, já fez o mapeamento, aí vem a segunda parte, que você monta um relatório de tudo que aconteceu, você vai colocar os dados da nota fiscal, os dados da betoneira e também você vai anotar, como vocês podem ver aí na foto, vocês vão colocar a resistência do concreto. Então é interessante, porque vai ter a resistência a 7 dias. Então vamos supor, no projeto já está especificado, a resistência a 7 dias tem que ser tal. Então se a resistência já estiver ruim, você já alerta o responsável técnico. Fala, o concreto aqui não está passando, está com uma resistência baixa. O que a gente faz? Então quando sair o resultado dos 24 dias, você vai lá também, preenche e você consegue avaliar. Ah, vamos supor, deu um resultado abaixo do especificado no projeto, como por exemplo, o projeto está especificando 25 MPa. Chegou lá na obra, lá, concretou tudo mais, está dando 23 MPa o resultado do corpo de prova. Fizeram um engenheiro estrutural da edificação, falou, o resultado é esse, o que dá para a gente fazer? Então ele provavelmente vai recalcular a estrutura, tudo mais, reavaliar isso daí, para ver se aquela peça, com aquela resistência mais baixa, ela está passando, né? Ela não está sofrendo nenhum tipo de problema devido à resistência mais baixa do concreto. Caso a resistência mais baixa esteja afetando o comportamento da estrutura, ele provavelmente vai pedir alguns outros tipos de ensaio para tentar validar. Bom, pessoal, então eu acho que deu para mostrar para vocês a real importância de fazer um trabalho bem feito de rastreabilidade. É uma coisa simples, ele dá um pouco de trabalho, só que ele é muito importante. Espero que vocês tenham gostado e espero encontrar vocês no